a vida. Observe aí no tema que tem assim, ou, né? Esse ou, a gente vai tratar muito sobre ele, porque há um entendimento de que se o indivíduo não trabalha, né, ele não pode desfrutar, e aí a gente vai entender um pouco mais do que isso significa. Será que realmente o trabalho é esse peso? Será que não há nenhum desfrute daquilo que a gente está trabalhando? É só uma carga, sobrecarga? E aí a gente vai tratar sobre esse tema nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 37. Salmo 37, versículo 25. Salmos 37, versículo 25. Diz assim o texto sagrado, meus irmãos. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Vamos repetir todos juntos? Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Eu li sozinho, né? Vamos ler todo mundo juntos? Vamos lá? Salmos 37, versículo 25. Eita, desculpe, irmãos. Vocês... Foi... e eu olhei para o texto e encontrei tudo, tem tudo a ver, né? Porque diz aqui, porque o futuro dele será de paz, eu imaginei, tem alguma relação, mas não é, é o versículo 25. Perdão, viu, meus irmãos? Perdão, o erro foi meu. Diz assim, vamos lá, todos juntos. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Graças a Deus por isso, né? Maravilha do Senhor. Deixa eu fechar aqui esse negócio para não estar chamando. Ok. Meus irmãos, nós hoje trataremos mais um tema relacionado ao tema maior da nossa escola dominical. Nós estamos falando sobre o trabalho, né, cristão, ou o cristão e o trabalho, é o tema maior da nossa revista, e a gente está tratando sobre vários tópicos, vários temas, subtemas dentro desse tema maior. E hoje nós trataremos sobre o trabalho ou desfrute a vida, é o tema que nós iremos tratar. Aqui, Eduardo. Ok, então vejamos aí, vamos começar aqui entendendo aqui essa introdução. Diz assim, é muito conhecida a ideia de que quem trabalha não tem tempo para curtir a vida. Vocês já ouviram isso, né? Trabalho demais, acordo cedo, vou dormir tarde, ou melhor, chego em casa tarde, não dá para aproveitar aquilo que deveríamos aproveitar. Eu tinha um tio que já morreu, partiu já, ele era dono de uma construtora, irmãos, um homem abastado, que tinha muitos recursos, e uma vez, quando eu visitava lá no interior do Piauí, e ele nos levou lá para conhecer a casa dele, umas construções que ele havia feito. Irmãos, dentro da casa dele, numa área na lateral da casa, havia uma piscina semiolímpica, enorme, irmãos, uma coisa linda. Detalhe, lá na cidade onde ele mora é no Piauí, e lá em Simões especialmente, é um lugar que não chove. Água é algo raro. Para você encher uma piscina semiolímpica no lugar daquele ali, você gasta uma fortuna. E aquele meu tio tinha construído essa piscina, encheu essa piscina, e quando nós conversávamos com ele, eu perguntei, tio, quantas vezes o senhor se banha aqui nessa piscina? Né? Quantas vezes? A gente imaginando, não, acho que todo dia ele dá um mergulho aqui, né? E aí ele nos respondeu, meus filhos, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu não tenho tempo para estar tomando banho nessa piscina. Ou seja, ele construiu aquela piscina, construiu um casarão, mas ele não desfruta daquilo que é o fruto do seu trabalho. Ele acredita que tem que estar trabalhando o tempo todo, e um dia, quem sabe, talvez, se der, ele vai desfrutar. Isso não é sábio, né, meus irmãos? Isso não é sábio. Todo o fruto do nosso trabalho tem que nos trazer a oportunidade de gozar dele, né? De poder usufruir daquilo que a gente está ali se gastando no suor do nosso trabalho. Então é muito conhecida essa ideia de que quem
quem trabalha não tem tempo para curtir a vida. Esse pensamento apresenta uma divisão que não é verdadeira. E qual é essa divisão? Ou a pessoa trabalha ou ela curte a vida. Então, é um entendimento que a gente precisa consertar. Que, eu trabalho demais, não tenho tempo para sair com a minha filha, com os meus filhos, para ir numa praia com eles. Eu estive aconselhando um casal de uma outra igreja, né, e dando uma consultoria financeira a eles, e uma das coisas que a gente bateu na tecla foi isso. Às vezes você ganha bem, mas você não está tendo uma vida de qualidade, porque você não está usufruindo daquilo que você está ganhando. E eles têm condições, mas eles simplesmente não usufruem daquilo que Deus tem dado à vida deles. Então, quando foi na semana seguinte, eu fiquei alegre, porque quando eu abri lá o WhatsApp, já tinha uma foto da família na praia, né? Eles já tinham saído com a família, né? Entendendo que também, dentro do trabalho que a gente executa, deve haver lá um tempo para a gente aproveitar, para a gente, de repente, vai ali, sei lá, comer um hambúrguer com suco, né? Ou um pastel com caldo de cana, com a família, faz alguma coisa, usufrui daquilo que Deus tem dado a você. Meus queridos irmãos, quem desfruta a vida é justamente quem trabalha, pois é do trabalho que vem o sustento e a prosperidade. Observe como as duas coisas se relacionam. Você não vai desfrutar a vida se você não trabalhar. Como é que você vai sair com a sua família, vai viajar com a sua família se você não trabalha? Não tem como. E se você também só trabalha e não desfruta, você não está sendo sábio. Porque se você só tem o dinheiro, se você só está juntando lá, acumulando, né, mas você não sai, não desfruta disso, você não está usando da forma apropriada. O que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina, a sabedoria bíblica, que nós devemos unir as duas coisas, para que a gente venha usufruir, né, da prosperidade que Deus tem nos dado. Meus queridos irmãos, vamos aqui então ver como é que isso acontece. E aí na nossa lição, observem aí na lição, nós iremos tratar primeiro sobre a ansiosa solicitude, depois o trabalho como meio e a avareza. São 3 pontos que a gente precisa compreender muito bem aqui. Primeiro, aquela ansiedade louca que alguns têm, né, de tentar dominar o que não é domável, né, que é o futuro. O ansioso, ele olha para frente e ele fica desejoso de querer controlar o amanhã. E qual é o prejuízo disso? O que é que acontece quando uma pessoa vive assim? O que é que você acha, Eduardo? O que é que acontece quando uma pessoa ela está focando tanto no amanhã e ela pensa tanto no amanhã? O que é que ela perde? Qual é o prejuízo que ela tem se ela ficar vivendo muito assim, na ansiedade? Pois é. O que mais, Rosa? Quem vive com uma mente só no futuro, o que é que perde? Qual é o prejuízo? Você acha que tem prejuízo ou não? Isso, um ansioso. Sabe aquela pessoa ansiosa que você conversa com ela, ela está sempre pensando, poxa, amanhã, segunda-feira eu tenho que fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo outro, quando hoje ainda é sábado, né? Qual é o prejuízo que a irmã vê? A senhora conhece alguém assim? Ansioso? Desse que vive assim pensando lá? Pois é, tem muita gente assim, não tem? Gil, o que é que você acha que tem como prejuízo? Aham. Aham. Pois é. Tentar dominar o amanhã é impossível. Quem é que vai dominar o amanhã? Né? Por mais que você se cuide da sua saúde, você não sabe se amanhã você vai ter saúde, sabe? Às vezes você sai do domingo, no sábado, bem, chega na segunda-feira, vem aquela coceirinha na garganta, no domingo, né? Aí você começa a entrar ali, o corpo começa a ficar dolorido, você adoeceu. Quem imagina o que é que vai acontecer amanhã? Diga, Eduardo.
Correto. Aham, aham. Aham, aham. Ó, eu vejo dois prejuízos grandes para o ansioso. O primeiro deles é o seguinte: ele deixa de curtir e aproveitar as pessoas com quem ele convive, né? Ele deixa de aproveitar as pessoas, o que Deus tem dado a ele ali, né? Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você está tão ansioso que você não consegue apreciar aquela comida que você tanto gosta. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Estava lá pensando, o que é que vai acontecer amanhã, como é que... Senta à mesa, está lá a comida que eu mais gosto, uma lasanha maravilhosa que minha esposa fez, mas eu estou só colocando na boca e engolindo. Eu não estou apreciando o sabor daquela comida. Por quê? Porque embora o meu corpo esteja ali, a minha mente está onde? Está no amanhã. Veja que prejuízo, e não vai voltar mais, né? Aquela lasanha, depois que terminar ali, acabou, né? Não volta aquilo ali. Então, o ansioso, ele deixa de aproveitar as pessoas, os bens que Deus tem lhe dado, né? Está pensando tanto no amanhã, que está lá o filho pequenininho, brincando, cheirando, abraçando, mas não consegue usufruir a presença do filho, do neto. Por quê? Porque está pensando no amanhã, amanhã, amanhã. Então, é prejuízo isso para a gente, né? Não é sábio que a gente viva com a mente no amanhã. Mas outro prejuízo que acontece quando a mente vive ansiosa, qual é? Ingratidão. Ingratidão. Porque o ansioso, ele olha para o futuro e ele não se dá conta de que ele só pode pensar no futuro porque Deus deu bebida, comida, roupa e saúde para ele estar pensando no amanhã. Ele deveria olhar para o hoje e dizer, graças a Deus, porque eu não tenho aquilo que eu posso ter no futuro, mas hoje eu tenho um ar que eu respiro, eu tenho uma saúde, né? Eu tenho os meus filhos com saúde, tenho minha esposa, né? Tenho meu carrinho para vir para a igreja, né? Então, meus irmãos, a ansiedade é algo terrível, né? É algo terrível. E aí, quando a gente relaciona isso ao trabalho, a gente tem que ter muito cuidado, porque no trabalho a gente pode ser induzidos a olhar para o futuro e viver ansiosos, fazendo planos e deixando de usufruir o fruto do trabalho que Deus tem nos dado aqui agora, né? Então vejamos aí, a ansiedade, ela nos impede de desfrutar das bênçãos do presente, como eu falei para vocês, né? A ansiedade é uma preocupação excessiva com os acontecimentos do futuro, com o que é que vai acontecer amanhã. Quando, porém, colocamos o nosso foco em aquisições futuras, olha só, deixamos de desfrutar daquilo que já temos. Então, você está lá trabalhando, está dizendo, não, eu quero aquela Hilux. Você não quer um carrinho mais simples, você quer uma Hilux. Você começa a trabalhar para isso. Não é que seja errado planejar. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 que ao homem cabe fazer planos, não é assim? Então a gente tem que ser previdente, a gente tem que se planejar. Agora, a gente não pode focar toda a nossa vida no que ainda não aconteceu. Porque se a gente focar a nossa vida no que ainda não aconteceu, a gente vai deixar de perceber as bênçãos do tempo presente, do hoje, do aqui e agora. Então, vejamos aí o que é que Jesus vai ensinar, né? Lá em Mateus 6, versículo 25 a 34, eu não vou ler todo esse texto para a gente ganhar tempo. Mas o que é que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos? Ele está tratando sobre a questão da ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Ele começa dizendo o seguinte, ó, versículo 25, 6, 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Perceba que ele começa dizendo, por isso. Você já teve a curiosidade de perguntar por que ele está dizendo por isso? Ele acaba de falar sobre a questão dos dois senhores, né? E ele diz, não tem como você servir a Deus e a Mamon. Não tem como, porque você vai acabar agradando um e desagradando o outro.
O que é que o ansioso faz? Ele coloca mamon no controle da sua vida. Por isso que ele diz, por isso, né? Não andeis ansiosos, porque se vocês andarem ansiosos, o que é mamon? As riquezas, o desejo de ter mais e mais e mais e mais, vai governar vocês, e vocês vão deixar de servir a Deus. Vocês já não vão mais viver para Deus, vocês vão viver para alcançar e tentar ter aquilo que vocês ainda não têm. E isso é trabalho de quem? De ansioso. Isso é o trabalho do ansioso. Não vou ter que me esguelar aqui para conseguir aquilo ali, e não para dizer, Senhor, muito obrigado pelo que eu já tenho. Muito obrigado pelo que eu já tenho. Então, meus irmãos, a gente precisa estar com o nosso coração em constante vigilância, porque a gente está inclinado, viu? A gente está inclinado a traçar planos e viver como foco maior da nossa vida o futuro, que ainda não temos, e esquecendo de aproveitar o que está à nossa volta. Quer ver? Faça um teste na sua vida. Essa semana agora, você já deu um cheiro naquela pessoa com quem você convive? Já agradeceu a Deus para dizer, muito obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo o esposo, né? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa casinha, porque eu posso dormir aqui. Às vezes eu chego em casa e tenho aquela sensação assim, meus irmãos, como é bom você chegar em casa e saber que você tem um teto para você dormir, né? Como é bom isso, né? É uma sensação de gratidão, porque você está olhando para o presente. Você já vê as bênçãos de Deus onde? Aqui e agora. Você não vive ansioso. Não, eu só vou agradecer quando na terça-feira eu receber aquilo. Aí chega na terça-feira você não recebe. Aí você diz, não, quando for na sexta-feira eu agradeço. Aí na sexta você não agradece. E você não agradece nunca. Então, essa semana você fez isso. Deixa eu ser bem prático com você. Aproveita essa semana para fazer um carinho, para chegar mais perto das pessoas que você ama, porque é o presente de Deus na sua vida. Um presente bem presente, porque não está no futuro, está aí do seu lado, está com você. E eu vou lhe dizer mais, o tempo passa e há algumas coisas que você não vai ter como correr atrás para conquistar. Eu olho para os meus meninos, né? Eu vejo eles e digo, rapaz, meu menino tão grande. Estava conversando agora com o diácono Alisson, e eu dizendo a ele, quando a gente é pai, eu acho que vocês que são pais sabem o que é que eu vou dizer aqui. Às vezes a gente para assim e diz, rapaz, mas meu menino, eu já tenho um menino desse tamanho. Já teve essa sensação, Gil? Olhou para os meninos, rapaz, já tem um menino desse tamanho aqui. E às vezes eu olho para os meus e digo assim, tem um menino desse tamanho. Mas ao mesmo tempo eu digo, Senhor, será que eu aproveitei esse tempo que eles já estão crescendo, eles não vão voltar, eles não vão diminuir. Será que eu aproveitei? Porque o que é que vai acontecer? Vai chegar um tempo que, se eu não tiver aproveitado isso, não tenho como mais aproveitar. Porque a tenra idade deles, né, vai passar, eles vão se tornar adultos, vão se casar, vão ser independentes, e aí se a gente não aproveitar o hoje, entenda bem, a gente não vai ter um coração grato. A gente vai estar se queixando da vida o tempo todo. Mas eu deveria ser assim, deveria ter aquilo. Aproveita o hoje. E eu estou falando de filhos aqui, mas se você não tem filhos, tem tanta coisa, tantas bênçãos que estão aí à tua volta. Você poder se levantar e vir para a igreja hoje. A gente tem irmãos, essa semana eu estava visitando a nossa irmã Elvira, não sei quantos irmãos conhecem, ela faz muito tempo que ela veio à igreja, ela é impossibilidade, ela não pode nem entrar no carro. Por quê? Porque ela tem um problema na perna dela. E para completar a situação agora, irmãos, ela está com um problema de circulação seríssimo. O médico passou para ela uns remédios que ela tem que tomar, ela não pode passar um dia sem tomar, porque no dia que ela não toma, o corpo dela, as pernas incham e começa a criar feridas na perna dela, por conta da circulação. Ela dizendo essa semana a mim que estava sentindo os efeitos colaterais do remédio, porque o remédio ele causa descamação na pele, né? Sempre tem um efeito colateral, né? Então a bichinha, coitada, já sofre com a circulação e agora com a descamação, que fica coçando e a pele fica bem fininha, qualquer coisinha corta, se rasga. Mas ela diz, pastor, como eu queria ter a saúde para poder ir à igreja. Como eu queria ter essa saúde. E aí você tem essa saúde. Mas aí você pode, como um ansioso faz muitas vezes, não agradecer por isso. Olhar para a saúde e dizer, não, mas todo mundo tem. Não, nem todo mundo tem, irmãos.
Então agradeça pela sua saúde, pelo fato de você poder se levantar de manhã, ir ao trabalho, né? Às vezes eu pego minha esposa se queixando dos meninos. Esses meninos são uma bagunça, eles tiram todo lugar. Lá em casa, eu não sei o que foi que eles botaram na cabeça, que eles pegam as almofadas do sofá e jogam no chão. A gente reclama, não pode. Quando a gente chega, se vocês chegarem lá, uma hora dessa, vocês vão ver, está lá as almofadas tudo no chão. E a gente reclama, mas aí esses dias eu estava pensando, meu Deus, só tem almofada no chão porque a gente tem filho. Então, Senhor, muito obrigado pelos filhos que o Senhor me deu, porque as almofadas no chão é para me lembrar que eles são meus filhos, e a gente começa a agradecer a Deus. Então, meus irmãos, assim, a gente tem que focar um pouco mais no presente. Jesus vai nos ensinar isso. Focar mais no presente para que a gente não venha aí ser sucumbidos, né? Venha sucumbir e venha ser esmagado por essa ansiedade em relação ao futuro. Por favor, alguém leia aí Mateus 6, versículo 34. Veja o que diz o texto. Mateus 6, 34. Pode ler. Mateus 6, 34. Olha só que texto claro, né, irmã Elizabeth? Diz o que aí, ó. Portanto, não se preocupem, não andem ansiosos com o dia de amanhã, Jesus diz aos discípulos. Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Porque se vocês estão preocupados, vocês sabem que Deus controla todas as coisas. Amém? Deus controla todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Outra coisa, vocês têm Deus por Pai. Vocês têm um Deus que conhece as necessidades de vocês antes que vocês falem. Por que que vivem olhando para o futuro como se o futuro dependesse de vocês? O que é isso, irmãos? Que pecado é isso? Qual é o nome que a gente dá a isso? Incredulidade. Incredulidade. Quando a gente olha para o futuro e a gente sabe que nós temos um Deus que controla todas as coisas, o Deus que é o nosso Pai, o Deus que sabe todas as nossas necessidades, e a gente fica aqui no tempo presente tentando controlar o futuro, a gente está dizendo, em outras palavras, Senhor, o futuro depende de mim, o futuro não depende do Senhor. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque isso é um ato de incredulidade. É por isso que toda ansiedade, né, essa ansiedade de olhar para o futuro e ficar sofrendo no tempo presente, é pecaminosa. É pecaminosa. Certo, irmãos? Eu não estou falando aqui da ansiedade, da crise de ansiedade, como alguns têm, né? Que tremem, ficam apavorados. Não estou falando disso. Isso aí pode ser até consequência do pecado, mas não é pecado por si só, porque às vezes tem problemas patológicos, problemas fisiológicos que não estão relacionados aí a uma ansiedade, a uma incredulidade. Mas quando você olha para o futuro e você acha que tudo depende do que você faz aqui agora, e você tem que estar angustiado, preocupado com isso, então, aí o pecado chega. Porque Deus nos criou para ser dependentes dele. Vocês lembram lá qual foi a proposta de Satanás para Eva? Tu serás, Eva, como Deus. Se tu comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, tu serás como Deus, conhecedora do bem e do mal, independente dele. A proposta de Satanás foi essa. Tu vai ter uma vida completamente independente de Deus. E Satanás e Eva foi na onda de Satanás. Detalhe, independência por quê? Porque Deus nos criou para sermos dependentes dele. Deus nunca nos criou para sermos independentes, fazer o que a gente bem entende. Deus nos criou para que a gente viva para a glória dele. Deus nos criou para que nós venhamos exaltar o Criador com a nossa vida. Quando a gente vive independente de Deus, a gente comete pecado. Porque o pecado, na sua essência, é isso. É uma vida desregrada, independente de Deus. E o pior, quando a criatura vive independente do seu Criador, sabe aquela TV que deveria ser ligada na 220, na 110, você liga na 220? Funciona errado, vai queimar, vai estourar, né?
vai estourar. Então, o ser humano em pecado, vivendo independente de Deus, ele não foi para viver independente de Deus. O que é que vai trazer sobre a vida dele? Consequências. Ele vai perceber que a família não vai dar certo, o trabalho não vai dar certo, vai vir preocupações, doenças, enfermidades, risco de morte, tantas outras coisas que vão estar sujeitas, a vida dele vai estar sujeita. Então, meus irmãos, o fato é que a ansiedade é sinal de incredulidade. O próprio Jesus censurou seus ouvintes. Veja o que ele diz lá em Mateus 6,30. Por favor, versículo 30, 6,30. Mateus 6,30. O que é que diz aí? Quanto mais vós outros, homens de pequena fé. O que é que Jesus está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo assim: vocês ficam preocupados com o que vocês vão vestir, né? Ficam pensando, meu Deus, será que amanhã eu vou ter uma roupinha para mim vestir, para eu me vestir? Vocês ficam preocupados. Aí Jesus diz: vocês não sabem que Deus veste o lírio do campo todos os dias, que hoje está bonito lá, amanhã é jogado na fogueira? Será que Ele não vai cuidar muito mais de vocês, que foram criados à imagem dEle, que são filhos dEle? Vocês vão ser cuidados. Aí a repreensão dele é a seguinte: homens de pequena fé. Por que homens de pequena fé? Porque ele quer que os seus discípulos, que a igreja, tenha mais confiança nele. Que a gente confie mais nele, para que a gente não fique ansiosos. Meu Deus, vai faltar comida lá em casa. Não vai faltar, confie no seu Deus. Confie no seu Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, está com um filho doente, a pessoa extremamente preocupada, aí foi para o médico, chegou lá no médico, aí o médico disse assim: olha, sua filha não tem nada, fez meio mundo de exame, não tem nada. Mas aí a mãe, né, muito preocupada e extremamente preocupada, fica angustiada por ver, né, a filha com alguns sintomazinhos que aparecem nela, algumas coisinhas que são até talvez próprias da idade dela, mas a mãe angustiada, sem aproveitar o momento, sem aproveitar o presente. E aí eu estava dizendo para ela exatamente isso: você precisa ter mais fé, porque você vai ficar achatada, esmagada por uma coisa que você não pode resolver. Você tem que descansar, aprender a descansar no Senhor. E para que a gente descanse no Senhor, o que é que a gente faz, irmãos? A gente precisa ter fé. Fé é crer no invisível. Fé é confiar naquilo que Deus nos promete. A gente escuta as promessas de Deus e a gente se apropria das promessas de Deus pela fé. Deus diz: lance sobre mim todas as suas preocupações, porque eu tenho cuidado de você. Olha que promessa maravilhosa, que a gente poderia orar a Deus e dizer: Senhor, me faz experimentar isso. Senhor, me faz experimentar o teu cuidado, como uma ovelha que é cuidada pelo pastor, que sabe do que ela precisa, da água, do alimento, da veste, da retidão. Senhor, cuida da minha vida. E você se apropria disso, seu coração descansa. Mas enquanto não tiver fé, você vai até saber, mas não vai experimentar. A fé é que nos leva a experimentar, a olhar para a segunda-feira, para aquilo que a gente tem para resolver, e dizer: Senhor, o que eu posso fazer eu já fiz, então eu vou aproveitar aqui agora e deixa a segunda-feira chegar. Que lá na segunda-feira, quando chegar, aí sim, no momento certo, na hora certa, a gente vai ver o que é que faz. Mas até lá, a gente não pode fazer muita coisa. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer hoje que você tem certeza de que segunda-feira vai mudar alguma coisa? Se você diz: pastor, eu acho que se eu fizer isso hoje, você acha, mas ninguém tem condições de ter a certeza de dizer: segunda vai ser exatamente assim. É como aquelas previsões do tempo, né? Às vezes a gente liga a TV, está lá a mulher do tempo dizendo: olha, hoje não chove em João Pessoa. É só ela terminar de dizer e o aguaceiro chega. Porque não tem como controlar. É loucura querer controlar o tempo, amanhã. É Deus quem está no controle de todas as coisas. Vejam agora comigo como na oração modelo. O que é a oração modelo? Lembra lá? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí veja o que é que diz aí na oração do Pai Nosso. Ele diz assim, Mateus capítulo 6,
versículo 11. Por favor, alguém leia. Olha o que Jesus está dizendo aí, que às vezes a gente diz e passa nas carreiras, né? Por favor, 6:11, Mateus 6:11. Quem encontrou, leia. O pão nosso de cada dia, dar-nos quando? Amanhã? Não é daqui um mês, não? Daqui um ano, não? O que é que Jesus está dizendo? Senhor, me faz experimentar o hoje. A oração é para olhar para o que nós temos recebido do Senhor aqui e agora e usufruir em gratidão e dizer, Senhor, muito obrigado, porque veio das tuas mãos. Esse cuscuz com esse ovo aqui, maravilha, Senhor. Esse ame com essa carne de charque, oh Senhor, maravilha, né? A gente agradece, então está dizendo, dar-nos o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. E aí a gente olha para a nossa mesa e o hoje nos mostra Deus lá, nos sustentando. O ansioso vê isso? Vê não, porque o ansioso está orando, Senhor, me dá aquela lasanha lá da amanhã, e não olha para o que está em cima da mesa, e não reconhece que ali está a provisão de Deus na vida dele, na vida dela. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando vocês estiverem em casa, que estiverem comendo, olha para aquilo ali, é o pão de hoje que Deus te deu. Agradeça pelo pão de hoje, porque o pão de hoje revela o cuidado que Deus tem para com você. Como Ele cuida da sua vida, dando a você o que você precisa para sobreviver. E eu vou dizer outra coisa mais, você não precisa de uma roupa de marca, você não precisa de um carro bom, você não precisa de uma casa boa para sobreviver. Você precisa de pão e de comida. Porque pode faltar a casa boa, pode faltar o carro bom, pode faltar a roupa de marca, mas se faltar comida para você, ó, você não vai sobreviver. Se faltar água, você vai morrer bem rapidinho. Vai secar e morrer. Mas Deus nunca deixou faltar isso para você. Então, olha para o pão nosso de cada dia, que o Senhor tem dado hoje, e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Às vezes um menino tem muito disso. Mas eu queria comer isso. Os filhos de vocês devem ter sido assim, né? Não queria tanto isso, aquilo outro. E aí Deus nos dá a oportunidade de ser sacerdotes do nosso lar. E dizer, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse pãozinho aqui foi o pãozinho que o Papai do Céu nos deu. Então vamos agradecer a Ele hoje, porque eu estou vendo o cuidado dele aqui. Porque tem gente que não tem. Tem gente que está aí com o estômago vazio e a gente tem na nossa mesa. Vamos agradecer ao Pai e vamos também pedir para que Deus abençoe a esses que não têm. E a gente aproveita para ensinar. Então, meus irmãos, lembrem-se todas as vezes que vocês orarem lá o Pai Nosso, né? Lembre, pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, não é no futuro, é hoje, agora. Veja ainda o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Por favor, irmãos. 4, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 6 e 7. Quem encontrou pode ler. O que é que diz? Não. Pode ler alto, pode ler alto. Está na revista também. Aí olha o que ele está dizendo aí. Qual é a instrução de Paulo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso engloba muita coisa, não engloba? O que é coisa alguma? A saúde, a comida na mesa, né? O relacionamento com a nossa família, que às vezes nos preocupa, nos deixa ansiosos, não é isso? Ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas aí você diz, e como então a gente lida com as preocupações? Ele vai ensinar. E qual é o segredo? Oração. Ele diz, né? Porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração
pela súplica com ações de graça. Já esteja diante de Deus colocando o que te preocupa, dando graças ao Senhor e dizendo assim: Senhor, que a tua boa vontade, que a tua vontade, que é sempre a melhor, seja feita. Seja feita. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Às vezes eu tenho uma ligeira sensação de que quando a gente fala da vontade de Deus e dizemos que ela é boa, agradável, perfeita, que ela é, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, que Deus está fazendo não tem imperfeição, às vezes nós não entendemos e não gozamos mais profundamente e descansamos na vontade dEle, porque às vezes o critério que nós temos para a vontade de Deus é o nosso critério e não o critério de Deus. Deixa eu dar um exemplo disso para você. Paulo estava com um espinho na carne, a gente não sabe o que era, mas era algo que atormentava a vida dele, atormentava a vida de Paulo. Ele chama de mensageiro de Satanás. Você vê isso lá em 2 Coríntios capítulo 12. O que é que ele faz? Naquela aflição dele, ele ora a Deus. E eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham que Paulo pedia? Tira esse espinho, eu não quero esse espinho, não é assim? Só que tem um detalhe. Paulo ora a Deus e pede ao Senhor: tira esse espinho, só que o espinho sai. Eu pergunto, a vontade de Deus é tão perfeita assim? A vontade de Deus é tão boa assim? Se você olhar para essa experiência e dizer bem assim, pelos critérios de Paulo, a situação não foi boa, porque ele queria que tirasse e o espinho continuou. Mas deixa eu dizer uma coisa, pela ótica de Deus, era perfeita. E graças a Deus que Paulo entendeu isso, porque Paulo, quando viu que a sua oração, seu espinho não saiu, ele entendeu a mensagem de Deus para a vida dele. Ele disse: Senhor, esse espinho não saiu, mas uma coisa eu entendi: a minha graça te basta, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então ele diz: muito mais me gloriarei na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O que é isso? Paulo percebendo que a vontade de Deus muitas vezes não se encaixa dentro do critério que nós temos de boa vontade. E talvez na sua vida esteja assim, você esteja orando, pedindo: Senhor, manifesta a tua vontade, Senhor. Aí Deus está manifestando, está dando o melhor para você, mas não é de acordo com os teus critérios, e aí você talvez olhe e diz: poxa, mas não está tão bom assim. Porque se fosse para ser bom mesmo, era para acontecer isso, aquilo, outro. E Deus está dizendo: não, você precisa entender o que eu estou fazendo com você. Você precisa entender o que essa situação está gerando em você. E se você entender o que essa situação está gerando em você, você vai ver que eu estou fazendo o melhor para você. Que eu estou fazendo você crescer, que eu estou lhe dando mais fé, que eu estou aumentando o meu relacionamento com você. Então, meus irmãos, a gente precisa entregar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Amém? Uma vez eu conversava com a irmã dizia bem assim, eu aflita com um problema cardíaco, né? Dizia para mim: pastor, o médico disse que só tem um pouquinho de veias minhas funcionando e eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu disse: minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, Deus é o Senhor da sua vida, descanse nele. Aí comecei a ler a palavra, li esse texto, apresenta a Deus com as suas orações. Pastor, eu entendo, está aqui, é verdade, Deus nos ensina, mas eu continuo, Senhor. Aí terminou de eu falar, ela continuou na mesma ansiedade. E aí eu percebi que há um caminho muito pequeno, mas muito longo ao mesmo tempo, que é da mente para o coração. A pessoa entende com a mente, mas não consegue vivenciar a verdade no coração. Ela sabia que se entregar a Deus em oração as suas preocupações, a gente encontra o descanso. Mas ela só sabia, viu, irmãs? Ela só sabia. A gente precisa fazer com que esse conhecimento desça para o coração da gente. Pastor, na prática, o que é que significa? Você sabe que para que o seu coração descanse em paz, você precisa orar e colocar o que te preocupa nas mãos dele. Mas você não pode só saber disso. Você tem que deixar que isso chegue ao seu coração. Você tem que dizer: Senhor, eu quero de fato hoje dormir. Quero fazer como diz o salmista: eu deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Aí quando você deitar e pegar no sono, realmente, aí você vai dizer: de fato, a palavra chegou ao meu coração.
porque não adianta eu falar aqui para vocês e você tomar conhecimento e não viver. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o segundo tópico. E aí, o segundo tópico é a questão do trabalho como meio. Meus irmãos, o trabalho de quem edifica a casa é inútil, a não ser que o próprio Deus se encarregue de construí-la e use o construtor como meio para realizar o seu propósito. Da mesma maneira, a vigilância da sentinela é vã, a menos que o próprio Senhor guarde a cidade. Por favor, alguém leia o Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, no meio da Bíblia aí, versículo 2, por favor. 127, versículo 2. Se o Senhor não edifica, se o que estamos fazendo não é posto nas mãos do Senhor, o que é que vai acontecer? Será inútil todo o trabalho. Ou seja, será vão. A gente não vai ter proveito dele. Por quê? Porque a gente não vai ter sequer tempo para aproveitá-lo. Meus queridos irmãos, o que é condenado, né, na verdade, quando a gente vai ver Jesus também falando sobre isso, o que é condenado é, de um lado, a preocupação excessiva com o próprio sustento, e do outro, a atividade frenética e autossuficiente. Isso é o que é condenado. Quando a gente diz assim, se o Senhor não edifica, não é colocar, orar e dizer, não vou fazer mais nada. Não é isso que Ele está ensinando. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a trabalhar, mas trabalhar sem uma preocupação excessiva no futuro, porque quem trabalha preocupado demais com o futuro demonstra incredulidade. Meus irmãos, nós precisamos equilibrar o trabalho e equilibrar os nossos planos, descansando no Senhor e entregando no Senhor aquilo que Ele é quem faz, que Ele é quem controla o nosso futuro. O texto no Salmo 37, versículo 25, nos lembra isso, né? Diz assim o salmista, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. Você já viu um justo aí a mendigar o pão? É interessante. O injusto, ele mendiga, sabe por quê? Porque o injusto, ele não recebe a bênção dos outros. Vou dar aqui o exemplo da pandemia. Será que na pandemia tinha alguém pedindo esmola, um justo na rua pedindo esmola? Tinha? Um justo, filho de Deus. Eu tenho minhas dúvidas, minha irmã. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa. Vou dar um exemplo aqui da nossa igreja. Aqui na nossa igreja, irmãos. Você conhece alguém aqui da nossa igreja? O irmãozinho mais pobrezinho que a gente tem aqui na nossa igreja, passando necessidade? Por quê? Deus faz a provisão para a vida dele. E eu vou dizer uma coisa a mais. Eu e você somos instrumentos para abençoar a vida dele. Agora, se o irmão diz que é crente, não frequenta a igreja, não tem comunhão com a sua igreja, vai para o ônibus pedir esmola, tem alguma coisa errada na vida dele. Quando chega alguém lá em casa dizendo assim, eu sou da igreja fulano de tal, eu digo, já procurou seu pastor? Porque se é uma igreja cristã, é inadmissível que a gente veja o nosso irmão passando fome, dificuldade e não ajude. Né? Agora um injusto, irmãos, e eu estou falando aqui do injusto de quem? Sabe aquela pessoa que não se dá bem com ninguém, vive arrumando confusão todo mundo, mas frequenta uma igreja, ou pelo menos diz que frequenta, não tem comunhão com ninguém, aí passa fome, passa necessidade. Por quê? Porque ninguém quer uma pessoa dessa com ele, com ela.
Vou dar um exemplo aqui, recentemente, uma irmã nossa aqui, passando dificuldades, o marido, né, aí nessas dificuldades, é motorista de Uber, né, mandou uma mensagem, acho que muitos de vocês receberam, e a igreja, todo mundo se comoveu, né, com a situação. Graças a Deus foi o que aconteceu. A nossa irmã já está trabalhando, já. Está com trabalho. Ontem eu encontrei ela, eu perguntei, minha irmã, e aí, como é que está o trabalho? Pastor, está uma bênção. E eu digo, está vendo como Deus abençoa? Agora, em comunhão, o justo é esse, o justo é aquele que está no corpo, dentro do corpo de Cristo, né? Na igreja. Agora, que tem gente que usa o nome de cristão para pedir esmola, é o que não falta, irmãos. Lá em casa parece que o pessoal já sabe, é casa pastoral. Tem semana que é todo dia, plim blom, pastor, eu vim pedir aqui uma ajuda, me ajuda, não sei, indo para não sei para onde. Aí usa o nome de quê? De crente. E aí eu aproveito e pego. Eu digo, ó, você é de que igreja? Eu sou da igreja não sei lá das quantas. Você tem pastor? Tenho. Já conversou com o seu pastor sobre essa sua dificuldade? Não, pastor, é assim. Aí eu começo a perceber que rixa, problema, confusão, não está gozando a comunhão. Aí, como é que essa promessa vai se cumprir? Não é justo. Não está debaixo da justiça, porque se estivesse debaixo da justiça, estava sendo abençoado. Meus irmãos, quando eu era de Macaparana, tinha uma irmã, era uma irmãzinha tão pobrezinha, a irmãzinha lá de Macaparana, e eu lembro, irmãos, que aquela irmã, uma vez quando seminarista, eu fui visitar ela, o marido acamado, e ela disse, pastor, olha, era tudo alegre, né? Pastor, a única coisa que eu tenho para comer hoje é essa fuba. Na época não era pastor, era seminarista. Eu só tenho para comer essa fuba. Mas a irmã numa alegria tão grande. E ela sabia de uma coisa, ela dizia o seguinte, eu não me preocupo, sabe por quê, pastor? Porque Deus é quem cuida de mim. E você pergunta àquela irmã, quantas vezes ela passou fome na vida dela? Por quê? Uma justa. Essa é a justa, tá entendendo? Comunhão com a igreja, todo mundo amava aquela irmã, extremamente carinhosa, onde ela chegava, ela abraçava a gente, cheirava a gente, uma senhorinha, ela tinha um prazer de chegar junto e abraçar e ficar cheirando a gente ficava até encabulado. Amável, uma pessoa amável, uma pessoa que a gente percebia o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, uma pessoa dessa pode descansar, porque Deus cuida. Deus cuida, a igreja cuida. Então, o trabalho, a gente precisa ver assim, Deus ele usa o trabalho para nos abençoar. Aquela irmã que recebeu o trabalho, ela pode dizer para mim, pode dizer assim, pastor, graças a Deus, né, eu tenho meu sustento, eu consigo agora, a gente consegue ter o alimento sobre a mesa, porque estamos trabalhando. Então, é Deus que usa o trabalho para nos abençoar. É Deus que nos sustenta. E o trabalho e a profissão são apenas os meios ordinários que Ele usa para fazer isso. O que é um meio ordinário? Um meio natural. Será que Deus vai ter que mandar corvos virem trazer cesta básica para você? Não, isso é um meio extraordinário. Ele pode até fazer isso, que Ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Agora, qual é a maneira ordinária de Deus nos abençoar e nos sustentar? Através do nosso trabalho. Então Ele nos dá um trabalho, a gente trabalha, e Ele faz o nosso trabalho prosperar, e com esse trabalho a gente pode colocar o alimento sobre a mesa, a gente pode comprar roupa para vestir, a gente pode comprar água para beber. Então o trabalho é o meio ordinário que o Senhor nos dá. E aí, irmãos, Deus ele realiza a sua vontade através de causas que a gente chama de secundárias, porque o trabalho é uma causa secundária, né? Deus ele não abre os céus e dos céus Ele faz descer um bocado de cesta básica lá para a gente. Não é assim que Deus trabalha. Deus usa, para fazer a vontade dEle, Ele usa causas secundárias. O que são causas secundárias? Trabalho. Trabalho para nos sustentar, Deus usa o trabalho. Então, a gente precisa entender isso para olhar até de uma forma diferente para o que tem acontecido na nossa vida, né? Que a gente acha, tem gente que diz assim, se eu não trabalhar, se eu não levantar de 6 horas da manhã para ir trabalhar, eu quero ver se Deus vai me botar comida sobre a mesa. Já ouviram alguém falando assim, nessa arrogância? Já ouvi muito. Só que essas pessoas não entendem o seguinte, que
Na criação de Deus, o trabalhar faz parte do meio ordinário que Deus colocou para o nosso sustento. Ou vocês acham que Adão e Eva iam estar lá no jardim, só sentado e caindo fruta do céu, e caindo... Não, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para o quê? Para cultivar. Eles iriam trabalhar lá. Agora, quando o pecado, a gente já viu isso aqui, né? Quando o pecado entra no mundo, o que é que acontece? O trabalho se torna mais pesado, porque quando o pecado vem, aí nascem abrolhos, espinheiros do chão, do solo, e esses espinheiros tornam o trabalho mais difícil, né? Poderia plantar lá, não ter espinheiro, já nascer e uma maravilha, né? Mas agora se tornou mais difícil. Então, o trabalho é o meio ordinário que Deus nos deu para recebermos a bênção dele e dizer: Senhor, tu me sustenta, muito obrigado por isso. Um bom exemplo bíblico do modo como Deus usa o trabalho como meio de alcançar, para nos alcançar pela sua graça, é encontrada na vida de Isaac. Veja aí o que diz Gênesis 26, versículo 12. No finalzinho da lição já tem o texto, não precisa nem abrir a Bíblia, pode ler daí mesmo. Por favor, o que é que diz? Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12, o primeiro livro da Bíblia. Interessante, diz aí que Isaac fez o quê? Ele semeou, né? Ele semeou e no mesmo ano recolheu 100 por um. Olha que maravilhoso. Ele plantava de uma semente e nascia 100. Que é isso? Prosperidade que Deus dava. Agora, detalhe, como foi que Deus abençoou Isaac? Quando Isaac semeou, ele trabalhou. Ele trabalhou e Deus abençoou o fruto do seu trabalho. Então, é um meio ordinário de Deus nos abençoar, trabalhar a preguiça, né? A indolência daquele que não vou trabalhar não, deixar a coisa assim, né? Não faz parte da orientação de Deus para os nossos trabalhos. Então, meus queridos irmãos, que a gente entenda aqui nesse segundo ponto, que o trabalho é o meio ordinário que Deus, então, Ele nos deu, para recebermos as suas bênçãos. Amém? Vamos para o ponto 3. E aí agora a gente vai falar de um problema. E qual é o problema? A avareza. Vocês conhecem alguém avarento? Alguém avarento, uma pessoa avarenta, ela se transforma no seu Deus. Uma pessoa fria, né? É amante do dinheiro, né? Das riquezas, se torna fria como o dinheiro é frio. O dinheiro não tem sentimento, né? O avarento, ele passa a viver, ele tem muitos traços daquilo que ele ama e que é o dinheiro. A palavra avareza, meus irmãos, significa apego ao dinheiro. Apego ao dinheiro. E Paulo vai ser bem categórico quando ele diz que a avareza é pecado de idolatria. Idolatria. O que é a idolatria? A idolatria é ter uma imagem de escultura em casa, na parede. Não, a idolatria é quando você pega qualquer coisa dessa vida e coloca no lugar de Deus, esperando que essas coisas satisfaçam aquilo que só Deus pode satisfazer para você. Vou dar um exemplo sutil. Está lá, a pessoa não pode ter um filho, no dia que tem um filho, ela põe toda a sua expectativa de companhia, de segurança nesse filho. Ela deveria pôr a expectativa de companhia, de segurança, de ser amada ou amado em Deus, mas ela olha para o filho e passa a tratar o filho como Deus, esperando do filho que o filho dê aquilo que só Deus pode dar. O que é isso? Idolatria. Quando alguém olha para o dinheiro e passa a pôr toda a sua segurança no dinheiro, não, o pão vai estar sobre a mesa porque eu tenho dinheiro, né? Eu não tenho que me preocupar com a minha saúde porque eu posso pagar um plano de saúde, né? Eu posso ter um carro bom porque eu tenho dinheiro no banco. Tudo depende do dinheiro. O que é que está acontecendo aí? Idolatria. Porque o dinheiro está tomando o lugar de Deus. O dinheiro é uma bênção? É, no lugar certo.
se ele estiver no lugar certo. E qual é o lugar certo do dinheiro? O dinheiro é um meio de glorificarmos ao Senhor. O dinheiro não é um fim, o dinheiro é um meio. Deus nos dá dinheiro, a gente compra o que precisamos, o que necessitamos, e agradecemos a quem? A Deus que nos deu o dinheiro. A gente não olha para o dinheiro e diz, foi o dinheiro que eu tinha que me deu isso. Porque o dinheiro, ele não me dá nada. Quem me dá para o cristão é Deus. É Deus. E se não for Deus quem nos dá, então a gente está idolatrando o dinheiro. O dinheiro está tomando o lugar de Deus. Vocês estão percebendo como é fácil o dinheiro tomar o lugar de Deus? Por isso que Jesus vai exortar, olha, cuidado, não servir a Deus e o dinheiro, porque o dinheiro ele tem condições de fazer coisas que se assemelham muito ao que Deus faz, né? Ou seja, o dinheiro pode nos dar comida, bebida, o dinheiro pode nos dar uma situação de saúde melhor, né? No sentido de termos um plano de saúde para nos tratar das nossas doenças, né? O dinheiro pode colocar comida boa na nossa mesa e a gente olhar para o dinheiro e dizer, tudo que ele me deu foi o dinheiro. Só que quando a gente olha para o dinheiro assim, a gente está idolatrando, é avareza isso aí. Vive para servir ao dinheiro. E detalhe, é um poço sem fundo, né? Quanto mais você tem, mais você quer, você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Agora deixa eu fazer aqui uma observação. Será que é só os ricos que são avarentos? É, Rita? É não, né? Tem pobre avarento? Tem, não tem? Diga, Rita. Ah, é verdade. Nunca diga isso, é verdade. Pois é, minha irmã. Pois é. Aí você disse, pastor, e como é que a gente vê Deus? Você pensa que quem ainda colocou a comida na sua mesa foi o seu dinheiro? Foi não. Antes da comida chegar à sua mesa, foi Deus que deu a chuva para que o cereal crescesse na fazenda e ele pudesse vir até nós. Se Deus não mandasse a chuva, se Deus não organizasse como Ele planejou aí toda a criação para que isso acontecesse, a gente não teria o cuscuz na mesa, porque não teria o milho. Está entendendo? E o leite? A gente teria não, se não tivesse a vaquinha lá, para ter, Deus não abençoasse a vaca para a vaca produzir o leite, como é que você ia ter mesa? Você pode ter o dinheiro do mundo, mas se a vaca não der leite, você não tem leite não. Está entendendo? Então é tolice quando você olha para o dinheiro e faz do dinheiro um Deus. Infelizmente, irmãos, não é só rico que tem problema de avareza. Tem pobre avarento. Tem pobre que vive para servir o dinheiro. Com um pouquinho que tem, ele já vive para servir a Mamon e não servir a Deus. Tudo para ele é como a Rita usou o exemplo, me permite usar. Simplesmente tudo foi o dinheiro que me deu. Se não tivesse o dinheiro, eu não teria o que eu tenho. Meus irmãos, a gente não deve trabalhar para o dinheiro. O trabalho gera dinheiro, Deus nos dá o dinheiro e agradecemos a Ele, porque o fim é Deus e o fim não é o dinheiro. Agradecemos a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado por essa graninha que o Senhor me deu, porque com esse dinheirinho aqui, agora eu posso fazer isso, posso viajar, posso comprar um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, posso comer melhor, e graças a Deus graças a Ti, Senhor. Então, a visão tem que ser essa, porque senão nosso coração pode ser escravizado pela avareza, e aí, como é? Pois é. Pois é, minha irmã, vai girando, é um círculo louco, né, irmã Rosa? É uma loucura, uma loucura. Compra uma coisa que lhe faz mal e que depois vai gerando outro mal e aí, né? De que adianta todo o dinheiro no mundo? Uma conta, R$1 bilhão na conta com um câncer instalado no estômago. O que adianta, irmãos? Né? O que adianta todo o dinheiro no mundo se as vacas deixarem de dar leite, se o pé de milho não crescer mais, para a gente ter o cuscuz na mesa?
Está entendendo? Então, meus irmãos, a gente tem que colocar os nossos olhos naquele que nos dá todas as coisas. E para a gente encerrar, o trabalho e a prosperidade. Deixa eu fazer aqui só uma observação. Essa ideia de prosperidade, a gente às vezes escuta pouco falando, porque pouco se fala, porque a ideia de prosperidade tem sido muito deturpada, né? Tem pessoas que dizem, olha, a bênção de Deus está sobre você se você for materialmente próspero. E aí eu pergunto a vocês, toda pessoa rica está debaixo da bênção de Deus? Logo, a prosperidade, ela não é determinante da nossa vida com Deus. A teologia da prosperidade, que essa teologia da universal do reino de Deus, da Igreja Internacional da Graça, essas igrejas que vivem pregando aí o dinheiro como fator, né, que mede a espiritualidade de alguém. Então, o cara estava lá, a empresa estava quebrando, aí de repente a empresa começou a prosperar, Deus está com ele. Não. Quem nos abençoa não é o dinheiro, é Jesus. O fator determinante da nossa espiritualidade é a nossa convivência com Cristo. Então, meus irmãos, o nosso trabalho, ele nos dá prosperidade, né? O modo bíblico de falar sobre a prosperidade é associado ao trabalho. Qual é a prosperidade que é bênção de Deus? A prosperidade que nós conseguimos com o esforço do nosso trabalho. Ah, pastor, e eu não vou orar para ganhar na telecena, não? Não, não deveria ser isso que você deveria pedir. Você deveria olhar para a sua prosperidade e depender da prosperidade que Deus dá pela bênção do seu trabalho. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, eu acho que depois que eu saí da casa dos meus pais, a vida e Deus, né, que é dono da vida, me lapidou muito nessa questão do empreendedorismo. Olhar para a vida e não esperar que as coisas cheguem, correr atrás das coisas. Eu, quando vim para aqui, para João Pessoa, eu lembro, seminarista, irmãos, vocês não sabem como eu sofria quando vi os meus colegas de seminário, tudo comprando livros, eram livros, bibliotecas enormes, e eu, coitado, com um livrinho, eu lembro, meu primeiro livro foi um livro de introdução à filosofia, que eu paguei, eu acho que foi R$ 15 na época, que eu amava o bichinho, eu ficava assim com ele, meu Deus, meu primeiro livro ali, era a Bíblia e ele, e vi os outros com bibliotecas enormes, e eu ficava, meu Senhor, mas aí era Deus trabalhando na minha vida, porque o que é que acontecia? Eu olhava para aquilo ali e não ficava parado. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar alguma coisa. E eu sei que isso despertou em mim, irmãos, um desejo de correr atrás das coisas, não esperar a coisa cair do céu. Graças a Deus, hoje, né, a gente tem a escola de pregadores, que é uma escola, né, virtual, não tem paredes, mas existe, está lá. A gente tem a Arte Escuro, que é um trabalho que a gente faz de artesanato, que a gente nem divulga muito, porque se divulgar a gente não dá conta, né? Por quê? Porque Deus abençoa. A gente inventou agora um sebo, que é um vender livro. Mirelle está lá, lá no trabalho, quando chega em casa, vai lá, vende livro, leva para o correio, entrega para o Brasil todinho. Aí você, por que as coisas são assim? Por que eu olho para isso aí? Irmãos, eu olho para cada esforço que a gente faz ali, né, como uma bênção de Deus na nossa vida. E a prosperidade que Deus tem nos dado condições de ter na nossa vida, é fruto do nosso trabalho, e não há coisa melhor do que isso. Olhar e saber, não, isso aqui é fruto do meu trabalho. A gente trabalhou, a gente passou horas e horas suando, quebrando a cabeça, mas conseguimos. Como isso nos dá prazer? Que eu confesso a vocês que quando eu chego, como eu cheguei agora no supermercado hoje à tarde, e aí terminei de pagar as compras, aí a pessoa me deu no Bem Mais, tá? Agora comprou um negocinho lá, uma promoção, né? Que você bota lá e você pode ganhar um carro, uma moto. Irmãos, eu sou extremamente desanimado para aquele negócio. Não tem nada não, se você colocar lá e ganhar, amém, agradeça a Deus, que é Deus que lhe abençoar, né? Mas eu não me empolgo, sabe por quê, irmãos? Porque é uma questão minha, tá bom, meus irmãos? Eu olho para aquilo ali e disse assim, se eu tivesse que comprar um carro novo ou uma casa, eu queria tanto que fosse fruto do meu trabalho. Eu não queria que caísse do céu assim, não. Eu tenho uma ligeira sensação comigo que eu não valorizaria tanto quanto eu valorizo quando é fruto do meu trabalho. Então, a prosperidade do crente,
tem que ser resultado do nosso trabalho. É assim que a Bíblia nos ensina, né? O Salmo 1 diz isso, né? Tudo quanto ele faz, ele trabalha, ele será bem sucedido. É trabalho. E a gente trabalha com a motivação certa, sem ansiedade, sem avareza, fazendo o trabalho meio, e Deus vai nos abençoar. Tá bom? Então, deixa eu dar só uma dica, não fique esperando abrir do céu não, corra atrás. Você ora e diz, Senhor, orei, pedi, agora eu vou agir. Vai lá e faz. E Deus vai abençoando, Deus vai fazendo prosperar seu negócio. Eu sou exemplo disso. Às vezes você faz, pensa que vai dar errado, as pessoas mangam até de você. Eu lembro que quando eu comecei o canal lá na Escola de Pregadores, tinha gente que olhava para mim, mas o senhor fica engraçado na foto lá do YouTube, né? O senhor fica engraçado, só que assim, era uma estratégia, todo mundo ria de mim, e o negócio prosperando. E o negócio prosperando, eu digo, podem rir, não, podem rir à vontade, não tem problema nenhum com isso. E graças a Deus hoje nós temos lá mais de 25 mil seguidores, né, no YouTube, e a gente tem uma turma, todo semestre a gente abre matrículas e chove de aluno, irmãos. O Brasil todo, já dei aula a alunos de Orlando, nos Estados Unidos, de Guiné-Bissau. O Brasil todo aqui eu tenho um aluno no Brasil todo, do sul ao norte, Amazonas, Espírito Santo. Então assim, é bênção do Senhor, irmãos. E Deus tem feito prosperar, né? E a gente tem dado a nossa contribuição no reino de Deus também, que é o mais importante. Amém? Marcone? Pois é. Já estava fazendo a coisa. Aprende, é verdade, Marconi, era um dom de Deus, é Deus abençoando, né? E às vezes eu confesso a vocês, tem alunos lá que dizem, pastor, eu estou apertado, às vezes eu nem cobro, irmãos. Eu digo, não, você não vai pagar nada, fica aqui, eu quero que você aprenda, porque o meu propósito maior não é ganhar dinheiro. E eu digo sempre a Mirelle isso, quando a gente foca no dinheiro, a gente foca no lugar errado. A gente não pode focar as coisas no dinheiro. O dinheiro é consequência. É Deus só dizendo para você, eu estou lhe abençoando por conta disso. Agora, você não pode focar no dinheiro, que se você focar no dinheiro, você vai se tornar um avarento. E seu trabalho não vai prosperar. Então, foque no dom que Deus te deu. Faça aquilo que Deus te deu da melhor forma possível e você vai ver que o dinheiro vai acompanhar você, vai atrás de você. Não é você atrás do dinheiro, é o dinheiro atrás de você. É assim que a coisa funciona. Então, que Deus abençoe os irmãos, eu espero que os irmãos tenham compreendido aí bem a lição. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Gil, quiser perguntar também, participar. Amém, meus irmãos? Então, ficar de pé. O relatório da nossa EBD, EBE, né? EBE não, EB, alunos matriculados 75, alunos presentes 23. Hoje teve muita ausência, muita gente, o povo tudo com o menino tudo aniversariando hoje. Aí muita gente não pôde vir hoje, né? Total, né, 23 aqui alunos. Próxima semana, se Deus quiser, a gente vai ter um número maior em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. É ela que nos faz dar os nossos passos aqui nessa vida com segurança. E nós te louvamos porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos orientou, o Senhor nos guiou. Pai, eu te peço pelos meus irmãos, continua sendo com eles, fazendo prosperar o trabalho deles, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai, através daquilo que o Senhor certamente há de manifestar no negócio deles, no trabalho, lá em meio aos seus pares. Abençoe assim, eu te peço, e leva-nos agora para os nossos lares em segurança, e que amanhã no nosso culto solene estejamos todos com o coração aqui voltados para te adorar. Recebe assim a nossa gratidão, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.